Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá nos auxiliar nos estudos de hoje são os nossos queridos amigos e facilitadores, Dr. Francisco Assis e Vicente Cardoso. A todos os internautas que nesse momento estarão nos vendo, nos ouvindo, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande estarmos com vocês agora nesta pergunta e respostas, trazendo para vocês respostas espíritas a questões que já foram elaboradas aqui nesta casa de outros dias. Questões essas que são respondidas categoricamente pela doutrina espírita. Estamos aqui agora para responder a vocês essas perguntas e estamos à disposição também para as observações e críticas a respeito das nossas respostas. Sejam todos internautas muito bem-vindos a esse momento de perguntas e respostas. Passando então a palavra para a primeira pergunta ao nosso amigo Dr. Francisco de Assis. Boa noite, amigos internautas. Boa noite, Vicente. Boa noite. A pergunta que tenho aqui, ela está dentro do assunto do estudo de hoje, que antecedeu esse momento de perguntas e respostas, sobre beneficência, especificamente caridade. A indagação, então, é a seguinte: o que é a caridade segundo o Espiritismo? Como resposta, vamos caminhando pelo seguinte: a doutrina espírita, de acordo com o Espiritismo, entende a caridade como um dever moral de todo homem e que não se resume apenas no auxílio material. No Livro dos Espíritos, na questão 886, a espiritualidade, esclarecendo a indagação então feita pelo codificador, a indagação qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, afirma: o verdadeiro sentido da caridade é ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Então, a resposta a essa indagação está desta forma formulada. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, tá o seguinte: prezados confrades espíritas, minha formação religiosa é católica. Quero saber como entende vocês espíritas a teologia espírita. Outra noite eu ouvi um orador espírita dissertar sobre o assunto e para mim ficou muito incompleto. Bom, meu amigo, não existe, tá, teologia espírita. Se alguém realmente disse teologia espírita, deve estar equivocado. Porque a doutrina espírita, ela não somente estuda Deus, mas estuda também o espírito, a alma imortal. Estuda também as manifestações deste espírito imortal. Estuda pluralidades das existências e dos mundos habitados. Então, a doutrina espírita, ela não tem unicamente um estudo da teologia. Então, não existe teologia espírita. A teologia, ela pertence ao catolicismo, que estuda realmente tudo sobre Deus. Nós estudamos muito, muito, muito mesmo. Deus, toda a criação, a alma, a sua imortalidade, as suas manifestações, a pluralidade das existências e dos mundos habitados. Enfim, nós não ficamos presos a um estudo unicamente de Deus, porque a doutrina espírita, ela está fundamentada sim na existência de Deus, está fundamentada na existência do espírito, na sua imortalidade e na pluralidade dos mundos habitados, tá? E das penas e recompensas futuras. Então, a doutrina espírita, ela abre o leque. Então, não tem realmente teologia espírita.
Tá? O que tem é um estudo amplo a respeito de Deus. Então, a doutrina espírita não fecha. Pelo contrário, ela abre o entendimento para que nós possamos conhecer muito mais sobre Deus. Eu vou dar um exemplo típico aqui. O livro A Gênese, no seu 2º capítulo, ele trata unicamente da questão de Deus, da existência dele, da providência divina, da solicitude de Deus para com toda a criação. Enfim, a doutrina espírita tem como base fundamental dos seus princípios Deus, mas não é um estudo de teologia, porque não está circunscrito somente a Deus, mas também com relação a, digamos assim, a criação, que nós estudamos muito, o espírito, a alma, sua imortalidade. Então, por isso que o assunto talvez tenha ficado para você, que está questionando a pergunta aqui, realmente muito restrito, porque a doutrina espírita ela não tem no seu, digamos assim, no seu bojo, um estudo específico da teologia. Nós estudamos Deus numa amplidão de assuntos, como sendo causa primeira e não primária de todas as coisas. Então, a doutrina espírita abre o entendimento. E, pelo contrário, não fecha. Porque a teologia fecha. Então, não existe teologia espírita. Tá? Existe a teologia cristã católica. Respeitamos os conceitos que ali são tratados, mas não coadunamos com a teologia católica. Tenho aqui também outra indagação formulada em razão do próprio tema de hoje, caridade. A indagação: qual o poder da caridade? A caridade é uma das chaves da evolução, do aperfeiçoamento, já que por meio dela nós podemos ajudar o próximo, aprendemos a dividir para saber usar e preservar. Aprendemos a nos colocar no lugar do próximo. Então, esse poder da caridade, ele transcende toda a conceituação que a gente às vezes tem, porque atinge todo, vamos dizer, todo o bem que deve ser assim conceituado na convivência social, uns para com os outros. Amar ao próximo como a si mesmo é a máxima que aí se enquadra a caridade. E dentro dessa máxima e dessa conceituação, o poder da caridade ele é infinito, inimaginável, porque ele transforma, é um poder transformador realmente, da própria pessoa que pratica a caridade e do destinatário dessa caridade, que de certa forma está também praticando a caridade, no momento em que ele se abre para essa atitude de quem inicia, não é, esse ciclo caridade. Então, realmente, o poder da caridade é um poder infinito. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Qual o conceito de religião segundo a doutrina espírita? Bom, religião, a palavra religião, ela vem do latim religare, quer dizer tornar ligar. Tornar ligar aquilo que, na verdade, se não foi ligado, foi mal ligado. Então, por isso que quer dizer religare. Religar o quê? Aí vem a questão. Religião é um sentimento de espiritualidade que desenvolvemos com o progresso intelecto moral, caminho para reencontrar Deus em nós mesmos, de forma consciente. Aí podemos perceber que através da religião é que nós desenvolveremos o sentimento de espiritualidade, que é a qualidade de espírito. Por isso que a religião, ela se torna realmente um sentimento inato, um sentimento em cada um de nós, que faz com que brote em nós a sensação de qualidade de espírito. Qualidade de espírito, que está lá
justamente na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado se os espíritos foram criados simples e ignorantes. Foi colocado para nós que simples, como princípio inteligente, isso, que eles realmente são ignorantes, quer dizer, sem conhecimento de causa, mas a caminho de um processo de um desenvolvimento intelecto moral. E a religião, ela passa a fazer parte das nossas vidas quando nós vamos buscar esse sentimento de religar, quer dizer, de buscar uma conscientização em nós mesmos do autor da obra, a criação. Esse autor é Deus, Deus Pai misericordioso, bondoso, justo, bom. E através da religião, é que nós vamos então desenvolvendo esse sentimento de espiritualidade, que na verdade é a qualidade do espírito, qualidade de espírito, chamamos de espiritualidade. É a busca da perceptibilidade que nos proporcionará a felicidade definitiva. Então, a religião, na verdade, ela é uma opção que nós fazemos, porque nós temos vários caminhos, porque a religião são caminhos pelos quais nós vamos passando, trilhando, para encontrarmos nós mesmos. Encontrando nós mesmos, certamente encontraremos o Criador, encontraremos o Pai, esse Pai eterno, esse Pai bondoso, justo, esse Pai generoso, misericordioso para com as nossas imperfeições. Portanto, que a religião, na verdade, ela é um sentimento que nós vamos desenvolvendo em cada um de nós, de religar a obra, quer dizer, a criação ao Criador. O Criador já está na obra. Portanto, que todas as religiões, ela tem esta preocupação, porque através das religiões, que são vários caminhos que nos conduzirá à única direção, Deus. Deus como Pai, como Criador, e nós como sendo criaturas, nós somos criados simples e ignorantes, mas tendenciosos ao crescimento espiritual. Portanto, que nós precisamos desenvolver, então, esse sentimento de religar, quer dizer, tomar consciência nós mesmos do Criador, da obra, de nós mesmos, e também o objetivo e a finalidade da nossa existência, que vai culminar realmente a volta ao Pai, mas não mais como simples ignorante, mas como sabedores, conhecedores de nós mesmos e da existência do Criador, que é o nosso Pai. Então, nesse sentido é que nós podemos entender realmente e nos fala a doutrina espírita, que é a religião. Então, são escolas pelos quais nós possamos passar, adentrar e que nos levarão realmente a um conhecimento acerca de tudo, do Criador, de nós, da nossa existência, mas também da nossa finalidade, que é a qualidade do fim, que é a nossa libertação espiritual. Vicente, me permite uma indagação em complemento à sua resposta? Sim. Seria correto, então, dentro desse conceito amplo de religião e religiões, ao que entendi, seria correto eu afirmar que religião é uma criação do próprio Criador, do próprio Deus, é o religare, criatura, criador. E religiões, uma criação do próprio homem, que foi, ao seu entendimento, colocando caminhos variados para esse religare. Isso. Religião é esse sentimento inato, isso, que vai desabrochando em cada um de nós, de religar a criação ao Criador, Criador à criação. E as religiões são escolas, são propostas diferenciadas segundo o ponto de vista de um de outro, mas que, de certa forma, tem o seu papel importante. Por exemplo, a doutrina espírita, na acepção da palavra, de certa forma, ela é um sentimento de religar o homem à criação ao Criador,
mas não é um sentimento religioso dogmático, ritualístico, conforme professa as outras religiões. Então nós temos religiões e temos religião. Religião está no singular, religiões está no plural. Mas todas as religiões, elas têm um objetivo. Isso, que é nos levar realmente ao bem, nos levar à nossa própria libertação espiritual. Então todas as religiões são boas. Mas a verdadeira religião é o sentimento inato em cada um de nós, quer dizer, de um Pai Criador, justo, isso, generoso para com todas as nossas imperfeições, o que não professa outras religiões, outras escolas, porque tem escolas aí, que faz de Deus um Deus bravo, um Deus vingativo, um Deus realmente briguento, como é lá no velho judaísmo, quando encontramos lá em Moisés, aquele Deus bravo. Então Jesus deixou muito claro, Deus é Pai manso, é Pai bondoso, é Pai misericordioso. Então o Deus de Jesus é diferente do Deus de Moisés. É nesse sentido que a gente percebe que realmente há um entendimento tanto de religião, que é um sentimento inato, como de religiões que são escolas, que professam N filosofias de acordo com o seu Criador, mas que também nos conduzirá realmente a uma linha de raciocínio para nos reencontrarmos no verdadeiro caminho, que é religar, quer dizer, tornar a ligar o que outrora não foi ligado de forma definitiva. Portanto, que ré é tornar, porque nós ainda não conseguimos fazer essa conexão com o Criador, porque nós nem o entendemos, o Criador. Nós achamos que o Criador é criação, e o Criador nunca foi criação. Criação é obra do Criador. Então o Criador não é sujeito. Deus não é bravo, Deus não é violento. Aquele Deus de Moisés é bravo, vingativo. E Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso com as nossas imperfeições. Então, respeitando Moisés em todo o seu legado, mas Jesus disse que Deus é Pai. E sendo Pai, certamente Ele é bondoso. Isso me leva a refletir sobre o que a exortação feita por Paulo a todos nós, quando pede a transformação do homem velho para o homem novo, dizendo, transformai-vos, não pelo meu entendimento, mas segundo o vosso entendimento. Eu vejo aí uma oportunidade de encaixar essa exortação nesse conceito religião e religiões, né? Ele não quer trazer para o entendimento dele o meu, o seu, o outro entendimento, mas ele quer que nos transformemos. E com essa conceituação de que religiões, segundo a visão de cada fundador de sua, vamos dizer assim, de sua religião, ele tem essa visão diferenciada. Então, não quer o apóstolo Paulo que a gente tenha uma visão única, que tenha a concordância total com a visão que ele tem, porque bem sabe da natureza humana e que cada um tem o seu entendimento próprio, e ele pede simplesmente que nos transformemos, não pelo pensamento dele, pela forma como ele expõe, mas por nós mesmos. Ou seja, nos reflitamos e vamos fazer a transformação que o Vicente disse aí, através desse exercício religare, criatura, Criador. Muito bem, é isso mesmo. É muito interessante essa questão de religiões, plural das religiões. Isso nos leva a entender que precisou criar escolas, né? De acordo com o nível de entendimento de cada um de nós. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É na segunda pessoa, devolveu para nós. Transformai-vos pela renovação do vosso, não foi do entendimento dele. Eu poderia ter dito, Paulo, né? Transformai-vos pela renovação do meu entendimento. Não foi na primeira pessoa. Ele julgou, ele devolveu para nós. O importante é transformar, segundo o entendimento que eu possuo, segundo o entendimento que o senhor possui, que o nosso amigo possui. Enfim,
o entendimento de cada um de nós. O importante é a transformação, dia a dia, hora a hora, sempre. Renova-te sempre. Ainda que o homem velho, né, o homem novo e o homem velho se debatem, que busquemos acima de tudo o homem novo, que há de nascer em nós, que fará de nós essa grande renovação do nosso entendimento. Por isso que Paulo de Tarso, eu gosto muito das cartas de Paulo de Tarso, justamente porque elas são muito assim inteligíveis, no sentido de nos fazer entender com mais precisão, porque são cartas muito claras, muito racionais, no sentido não de prender a dogmatismo, mas de tirar o dogmatismo de todos os conceitos que, respeitando aqui a igreja romana, isso, colocou em cima daqueles dogmas, né? E colocou os dogmas como sendo as pedras fundamentais de toda a própria igreja. Eu tenho outra pergunta aqui, está assim, ó. Por gentileza, me responda o que aconteceu com Marília Mendonça. Já estava marcado, escrito no destino dela e de todas as vítimas daquela fatídica sexta-feira? Ora, eu quero falar uma coisa aqui, sabe? Doutrina espírita não é doutrina fatalista, não é doutrina do fatalismo, tá? Inclusive, a própria doutrina espírita, ela não admite o fatalismo, tá? A doutrina espírita é uma doutrina progressista e progressiva. Por quê? Ela nos permite o nosso progresso e o tempo todo ela está em constante progresso. Razão pelo qual ela é progressista e progressiva. Ela nos coloca de que mortes, como foi o caso da nossa Mendonça, essa menina que faleceu recentemente, né? Uma cantora brasileira, uma cantora fantástica, que o Brasil inteiro chora até hoje, a sua morte, a sua passagem. A doutrina espírita nos coloca que, na verdade, não existe o fatalismo, existe o evolucionismo. O que aconteceu com Mendonça, né, e os demais companheiros que estavam no mesmo avião, é um fenômeno de morte coletiva que é muito comum hoje, nesses tempos modernos. Ali morreram 5 pessoas que, de certa forma, estavam passando por um processo de reparação conjunta. A própria espiritualidade, aproveitando de que Marília Mendonça, tendo somente 26 anos, né, muito nova, passando por um processo de quê? De reparação pelo fenômeno da morte, mas sabendo que a doutrina espírita coloca que a morte não existe, que a morte é momentânea, é um momento, é um trânsito de um estado para outro estado definitivo, e não provisório, porque o estado nosso aqui agora é provisório. O definitivo é o que está na erraticidade. Então, permitiu que aqueles nossos irmãos ali, conjuntamente, passassem por um processo de reparação de algo pendente, de um passado talvez muito longínquo, um passado que nós não podemos calcular quando foi, mas as mortes coletivas, como é o caso da Marília Mendonça e todos aqueles que estavam no avião, é um fenômeno que existe, morre dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas ao mesmo instante, num processo de resgate coletivo. Então, vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 259, uma colocação muito importante nessa questão, a 259. Por que eu estou citando o Livro dos Espíritos? Porque ele, para mim, ele tem que ser a base fundamental, tá? Pelo qual a gente tem que fundamentar. Quando coloca assim, se o próprio Espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo que vos acontece no mundo, até nas menores coisas. Escolher os gêneros,
de provas e os detalhes são consequências da vossa posição e, frequentemente, dos próprios atos. Se o Espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia que estaria sob os arrastamentos e se expunha, mas não cada um dos atos que virá a praticar e que são resultado de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então, aí, a gente passa a perceber que está colocando para nós aqui, de que quando nós realmente reencarnamos, nós, de certa forma, estamos aqui num processo reparador de faltas do passado, faltas que ficaram em contas na própria consciência, e que uma vez estando nós aqui, tá, às vezes nós erramos coletivamente. Eu vou dar um exemplo típico de guerras. Quantas guerrilhas, quantas guerras já sucederam? Para mais de 15 mil guerras já foram perpetradas aqui no planeta Terra. Então, às vezes, nós nos adquirimos débitos uns com os outros através das próprias guerras. E muitas vezes precisamos reparar conjuntamente. Por isso que o desencarne coletivo, às vezes, quando cai um avião, conforme está lá no item, no capítulo 18 do livro Ação e Reação de André Luiz, uma morte coletiva de 14 pessoas, em que somente 6 conseguiram, após a morte, sair dos despojos mortais e recobrar a consciência. E os outros ficaram num processo de perturbação espiritual, porque ainda não tiveram a maturidade para poder entender o processo morte, o processo desencarne. A gente passa a perceber, então, que o que aconteceu com Marília Mendonça e os demais componentes do avião é um fenômeno reparador, provacional, conjunto, quer dizer, coletivo, no sentido de 5 pessoas poder reparar um passado delituoso que os culminou num desencarne, né, coletivo de 5 pessoas, reparando faltas do passado, faltas que podem estar entre si diferenciadas uma da outra, porque, na verdade, cada um teve atitudes diferentes, mas que foi culminar num processo conjunto. Por isso que as mortes coletivas, elas vêm muitas vezes para permitir que também o fenômeno seja coletivo, o próprio desencarne, porque estão, de certa forma, assumidos entre si o compromisso da causa, o compromisso dos efeitos. Então, a reparação também é conjunta. Se são causadores da desordem, então deve reparar também a desordem conjuntamente. Então é por isso que lá no livro O Consolador de Emmanuel, quando ele nos coloca com muita propriedade, na pergunta 257, 250. Como se processa a aprovação coletiva? Na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona, então, espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convoca os comparsas na dívida do pretérito para o resgate em comum. Razão porque, muitas vezes, intiturais doloroso acaso, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais dispares no mesmo acidente que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então, o compromisso é individual, mas a reparação torna-se coletiva. Que aproveitando o ensejo que um vai passar, está associado a uma mesma causa, então junta, para que passam pela reparação conjuntamente. Então, é muito louvável a aprovação coletiva, conforme narra aqui na pergunta 250 do livro Consolador de Emmanuel. Como você esclareceu, Vicente, é uma escolha do próprio espírito ao, então, assumir a reencarnação. E aí ele tem a questão do gênero de provas, e não da prova especificamente, a espécie, mas o gênero, não é? Gênero de prova, isso mesmo. Porque o gênero vai depender muito, assim, da causa. A causa que culminou
certo? Pela lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, que se aplica ao espírito, né? Vai desembocar em próximas ou futuras encarnações a misericórdia divina permitindo a reparação do processo. Você passando, né, pelo efeito, né, levando a causa, reparando esse ajuste da causa e o efeito. Se você agride, você sofre os efeitos da agressão que você fez ao outro ontem. Como? Reparando. Porque se não fosse pela reparação, como é que ficaria então a gente? Eternamente condenado ao sofrimento. Como é justo a reparação, como Deus é misericordioso, nos dá quantas oportunidades se fizer necessárias para a reparação. É o caso do acidente do avião, que reuniu ali, nisso, pilotos, né, copiloto e também os que estavam junto com a Marília Mendonça. Passaram por um fenômeno que não precisava ser assim, mas pela justiça divina, pela quitação da lei de ação e reação, acabaram conjuntamente reparando causas que levaram a um passado delituoso e que ali então, conjuntamente, passaram pela reparação, isso, e elaborando paulatinamente o processo, cada um individualmente, mas numa atitude conjunta no mesmo momento. Numa mesma oportunidade, né? Mesma oportunidade. É o que a gente realmente constata. Essa oportunidade aí que associou todos eles, né, no mesmo evento. Mesmo evento. Como você bem disse, cada um tem o seu grau de comprometimento com essa provação, segundo os atos cometidos aí em outras ou outra existência. Outra existência. Cuja época não se é possível definir. Inclusive, nós comentávamos aqui com o Mário, antes de começarmos a reunião, aquele incêndio lá do circo, né, no Rio de Janeiro, onde ali realmente a gente viu centenas de pessoas ser consumidas pelo fogo. Aonde é que está a causa daquele acidente do circo no Rio de Janeiro? Então, nos fala a espiritualidade, no livro Novas Mensagens, de que aquilo ali vai culminar lá no antigo Império Romano, quando no circo romano pessoas eram dizimadas, pessoas eram assassinadas a sangue frio, pisoteadas pelos cavalos, pelas rodas das carruagens, foram massacradas ali num teatro demonstrativo ao poderio romano daquela época. Veio culminar paulatinamente no ano de 1962, me parece, né? 62, que foi o incêndio lá do circo em Niterói. Foi culminar ali uma das fases do processo reparador, que não foi a única. Então, quantos que ali foram pisoteados também naquele circo que pegou fogo? Crianças, velhos, foram pisoteados, foram queimados, assim como também lá no circo romano lá atrás, também assim fizeram com outros. Então a lei quita, a lei é quites, isso, para cada ação uma reação de igual intensidade e modo, que é a lei de ação e reação. Bom, tem ainda aqui uma indagação sobre o tema de estudo de hoje, que é sobre a beneficência, a caridade. Acho que ainda dá tempo aqui de um comentário a essa resposta, né? A indagação é a seguinte: quais são os tipos de caridade? Então, a caridade nós temos da forma material, que é justamente a assistência material, e também a caridade moral. E essa caridade moral, ela se divide em verbal, mental, gestual e até mesmo mediúnica. Essa caridade na modalidade verbal, ela consiste em palavras consoladoras, esclarecedoras e edificantes. É aquele momento, às vezes, que a gente tem
que é procurado por alguém, ou às vezes até a gente sente a necessidade de procurar alguém que não se manifestou nesse desejo, e ali trocar umas palavras, umas expressões, levando aí palavras consoladoras, esclarecedoras, que confortam o coração e a angústia da pessoa naquele momento. A mental, né? Essa caridade moral, mental, que são ondas mentais consistentes na prece, no perdão, no amor, no desejo do bem a determinada pessoa, à coletividade, enfim, ao próximo. A caridade gestual, que também consiste aí no aperto de mão, é um gesto, gestual, gesto, um aperto de mão, um abraço, uma demonstração física de carinho. E a mediúnica, que é o amparo tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, que através dessas manifestações espíritas, que levam todo esse consolo, vamos dizer assim, toda essa tranquilidade, essa paz e essa harmonia, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Então, fechando aqui nosso pergunta e respostas, nós queremos colocar para todos vocês, amigos internautas, que em qualquer outro momento estarão nos vendo e nos ouvindo, o caso da Marília Mendonça é um caso que nós devemos muito respeitar a obra de Deus. É a vontade do Criador que permite que cada um de nós possa, em qualquer momento da existência, a partir de então, começar a nos reabilitar o nosso estado espiritual, passando pelas provas e pelas expiações que nós mesmos escolhemos para nós, nos reabilitando diante da própria consciência que está enegrecida pelos erros do passado, perpetrados por tantos erros, e que agora vem a grande oportunidade no processo reparador. Sempre haverá uma porta aberta a cada um de nós para as nossas reparações, sejam elas dolorosas ou não. Elas podem ser dolorosas para o homem, mas para o espírito imortal é uma recompensa, é uma grande oportunidade de sua reabilitação diante da própria consciência, onde está escritas as leis divinas. Se hoje erramos e amanhã nós temos a oportunidade de podermos corrigir os nossos erros perpetrados. Então, é justiça divina nos concedendo sempre uma nova oportunidade. Então, assim, meus amigos, que o exemplo que aconteceu com Marília Mendonça seja para nós um consolo, um reconforto, que certamente ela e os demais componentes do avião devem estar muito bem assistidos agora, pelos seus merecimentos. Deve estar em condições de acolhimento e de assistência espiritual. Isso que fique reconforto para todos nós internautas, familiares, amigos e os fãs da Marília Mendonça e todos os componentes do avião. A ela, o nosso desejo que ela encontre a paz, que ela encontre a harmonia na sua nova condição, a espiritual. Muita paz a todos vocês, amigos internautas, muita luz. Agradeço de coração ao Dr. Francisco, que está conosco nesta noite, ao Mário, que está aqui como cinegrafista até agora, nos permitindo que esse vídeo chegue até vocês. Um grande abraço a todos vocês e a toda a posteridade. Boa noite, obrigado.